Eleições Cresce 2024. Nós estamos aqui nos estúdios do Visor Notícias e você é o nosso convidado especial. Mas, para falar sobre as eleições a nível nacional, eu convido agora o presidente do Conselho Federal de Corretores de Imóveis, o senhor João Teodoro. Olá, presidente. Olá, Genesi, é um prazer muito grande falar com você. Eu quero cumprimentar também todo o pessoal aí do teu estado e principalmente os meus colegas corretores e corretoras de imóveis. E obrigado pela oportunidade da gente poder falar um pouco sobre as eleições, porque é um momento bem interessante e que a gente precisa da participação de todos, né? Aceitando ou não aceitando, mas é importante que o corretor emita a sua opinião por meio do seu voto, ok? Perfeito, maravilha. E nós sabemos que o voto ele é obrigatório, né? Portanto, todos os corretores devem participar das eleições agora que ocorrerá no dia 4 de junho, não é isso, presidente? É verdade. A Lei 6.530, que é a lei que rege a profissão de corretor de imóveis, lá no seu artigo 11, no final, ela deixa a obrigação do corretor de imóveis de votar, independente de que a eleição seja com chapa única ou com 2 ou 3 chapas, não importa, é obrigatório o voto do corretor sob pena, embora não sejamos tão favoráveis a isso, mas a lei estabelece, então tem sim uma multa aplicável no valor de 20% do valor da anuidade, entendeu? Portanto, então é isso aí. Fica a dica, né? Fica a dica. Perfeito, maravilha. Presidente, nós sabemos que a Lei 6.530 ela já está um pouco ultrapassada e já não está mais de acordo com a cena do mercado imobiliário atual. Muitas mudanças apareceram, muitas adaptações, muitas questões que a Lei 6.530 não previa, já vista que é de 1978. Então, portanto, ela precisa de alguns ajustes, né? Precisa de alguns pontos. Quais são as mudanças que o senhor se recorda agora aí? Que foram sugeridas ali para o Congresso, né, que o senhor poderia citar na Lei 6.530, de projetos que estão tramitando ali no Congresso? Olha, na verdade, a nossa lei realmente ela é de 1978 e, consequentemente, nesses anos todos, houve uma evolução muito grande da profissão, inclusive do ponto de vista digitalização de processos, né? Esse processo da pandemia acabou provocando uma evolução muito forte da utilização de ferramentas tecnológicas para o exercício da função de intermediação imobiliária. E a lei precisa ser atualizada em relação a isso, mas não só. A lei tem várias coisas que precisam ser atualizadas e nós queremos colocar, tem muita gente me perguntando, olha, vocês querem colocar também na lei a obrigação de pagar uma anotação de responsabilidade técnica ou algo parecido? A gente até pretende colocar isso, mas eu quero deixar bem claro, Genesi, que a nossa pretensão é que ela não seja obrigatória, seja disponível, entendeu? O corretor pode aderir ou não, obviamente aqueles que aderirem terão algumas facilidades, né? Mas a gente não quer fazer nada obrigatório para compungir o corretor a ter mais uma despesa. E, óbvio, eu quero colocar também uma pretensão que nós temos na Lei 6.530, agregar a figura do corretor de imóveis de nível superior, porque no Brasil isso é importante, embora não seja importante nos Estados Unidos e nem na Europa, mas aqui no Brasil é importante porque é uma condição da nossa sociedade, entendeu? Os profissionais são mais reconhecidos na medida em que ele apresenta um diploma, enfim, ele se apresenta melhor perante a sociedade, então a gente quer colocar isso também. Claro que as pessoas não precisam ficar preocupadas, por exemplo, o corretor que não tem curso superior e que não fizer o curso superior não vai perder nada, ele já está inscrito no conselho, ele tem todas as prerrogativas de qualquer profissional, com ou sem curso superior. A única diferença é que o profissional de curso superior pode dizer, não, eu sou formado em gestão imobiliária, e o cara que não é formado não pode dizer isso, mas as prerrogativas são as mesmas, tá? Então é isso que nós queremos mudar. Perfeito. Para o triênio 25, 26 e 27, né? Quais são as mudanças previstas para esse próximo pleito, presidente? Olha, na verdade, nós estamos dando continuidade ao nosso trabalho, né? O Sistema Cofés-Cresce, ele é composto por 27 conselhos regionais em todo o Brasil, e cada conselho regional, naturalmente, tem a sua própria plataforma de trabalho. Então, a gente não pode se meter lá por causa da autoridade, da autonomia de gestão que tem cada conselho regional. Mas o Sistema Cofés-Cresce pretende continuar esse trabalho que nós vimos fazendo de implementação da nossa imagem em âmbito externo. Hoje nós temos uma penetração muito forte
no mercado exterior, né? Inclusive, esse ano nós vamos fazer o CIMI, você já deve ter ouvido falar, que é o CIMI 360, que pretende aglutinar lá em São Paulo, de 15 a 17 de outubro, mais ou menos 20 mil profissionais, não só corretores de imóveis, mas de outros segmentos que compõem toda essa cadeia produtiva da construção civil e a cadeia do mercado imobiliário. A ideia é mostrar para o exterior que nós temos um potencial muito grande aqui no Brasil e que podemos atrair muitos investimentos para o Brasil. Já temos feito isso, participando de eventos internacionais, como, por exemplo, da NEAR nos Estados Unidos, todo ano, do MIPIM, todo ano também lá na França, e de outros eventos que a gente tem podido participar, a gente tem levado a imagem do sistema Cofesse Cresce. Hoje, realmente, o Brasil é a segunda, nós temos aqui no Brasil a segunda maior organização de profissionais do mercado imobiliário do mundo, né? Nós só perdemos em número para a NEAR dos Estados Unidos, e isso precisa ser mostrado para o mundo. Então, nós temos trabalhado nisso, e a proposta da próxima gestão é fazer também com que isso continue acontecendo. Esse sim é o papel do Conselho Federal, levar a imagem do sistema para o exterior. E manter, obviamente, uma firme relação com o Congresso Nacional. Nós temos uma frente parlamentar mista de apoio ao mercado imobiliário, que é hoje a segunda maior do Congresso Nacional, com 337 parlamentares. Então, nós temos uma influência bastante forte a exercitar em favor da profissão, em favor do desenvolvimento dos corretores de imóveis, em favor do desenvolvimento das imobiliárias, enfim, tudo isso nós pretendemos fazer como gestão do sistema na cabeça que é o COFECE, entendeu? Perfeito, maravilha. Presidente, agora qual que é o maior desafio do COFECE nesse momento de eleição que nós estamos atravessando, ou que, né, que o senhor percebeu durante esses longos anos aí? Qual o maior desafio do COFECE nas eleições a nível nacional? Olha, na verdade, o desafio é organizar um processo eleitoral, né? Porque não é fácil você organizar um processo eleitoral para acontecer simultaneamente em todo o Brasil. São 27 conselhos, a eleição tem que acontecer simultaneamente em todos os conselhos, e você organizar e fazer com que isso transcorra sem maiores problemas. Nossa eleição ela já é totalmente eletrônica, nós já estamos na sexta eleição totalmente eletrônica. O cidadão não precisa fazer nenhum esforço, ele pega o seu celular, pega o seu computador, de onde ele estiver, não precisa nem estar no Brasil, pode estar em qualquer parte do mundo, ele vai poder votar e exercitar o seu direito de voto, tá? Então esse é um desafio grande, mas e outro desafio é fazer com que as pessoas entendam que o COFECE, que é o organizador de acordo com a lei do sistema, ele é totalmente neutro, nós não podemos de modo algum favorecer nem A nem B. Então não adianta o cara dizer, não, o COFECE favorece a chapa de situação. Não favorece. O COFECE estabelece algumas regras que têm de ser cumpridas, tanto por uma quanto por outra chapa. E tanto é verdade assim, que neste ano, por exemplo, nós tivemos 3 estados que, lamentavelmente, nem a chapa de situação, nem a chapa de oposição conseguiram cumprir todos os requisitos para o registro. Aí o resultado disso foi o quê? Nós tivemos que adiar a data de inscrição de chapa nesses estados para que eles pudessem organizar-se novamente e virem a fazer suas inscrições. Então, o COFECE não torce nem para A, nem para B, não tem favoritismo para nenhuma das chapas. Tem regras, e essas regras têm que ser cumpridas por quaisquer grupos que queiram participar do sistema. Esse é o nosso papel. Perfeito. O senhor poderia fazer um panorama um pouco mais apurado aí com relação às eleições nos CRECES a nível nacional? Como é que tem sido feito esse acompanhamento? Quais são os problemas que foram detectados e algumas outras questões a nível COFECE, o que o COFECE enxerga como relevante para a execução desse processo democrático, né, de eleição para a gestão? Olha, Genesi, o desafio é fazer com que o corretor participe da eleição, porque você tem que avisar todo mundo que tem eleição. Claro que a gente está avisando isso desde o ano passado, quando publicamos a resolução eleitoral, né, que a gente publica sempre no final do ano, anterior ao ano da eleição, nós publicamos a resolução. Depois veio a publicação do edital geral de convocação eleitoral, aí veio a publicação indicada na mesma data de todos os conselhos regionais, cada um dos conselhos regionais, só que todo o processo de organização eleitoral, o processo de votação, ele é centralizado em Brasília. Então, o CRECE não tem nenhuma participação.
O Cresce ele é totalmente alijado da participação no processo eleitoral, exatamente para evitar que haja favoritismo, né? De repente, o presidente que é candidato à sua reeleição pode ter uma tentação de fazer alguma ação que possa favorecer o seu grupo. Então, para evitar esse tipo de problema, a gente faz todo o processo centralizado em Brasília, de modo que o Cresce não tem nenhuma participação, nem no Paraná, nem em São Paulo, nem em Minas Gerais, nem em Rondônia, enfim, não há em nenhum lugar do Brasil. Todo o processo é feito em Brasília. Como ele é online, a coleta de votos também é feita em Brasília, a apuração de votos é feita em Brasília e a gente divulga o resultado no final da eleição e é muito rápido, né, por ser eletrônico. Acreditamos que 1h30, no máximo, depois que termina a votação, a gente já tem condições de divulgar os resultados dos conselhos regionais. Para poder fazer a cobertura, né? Após a apuração dos votos ali, nós já estaremos aqui preparados para poder divulgar, né, pelo menos aqui em Santa Catarina, quem vai ser aí o responsável por conduzir os trabalhos aí, 2025, 26 e 27, né, o próximo pleito. Agora, presidente, nós gostaríamos de saber, perdão. Temos 2 chapas concorrendo em Santa Catarina. É interessante o corretor saber disso, e ele vai optar por A ou por B, naturalmente, né, de acordo com a preferência dele, mas o Cresce não tem nenhuma participação. O Cresce, alguns dias antes da eleição, eu não me lembro exatamente quanto, parece-me que 10 dias antes da eleição, ele é obrigado a passar base de dados. Base de dados, o que é? São os corretores que vão votar, né, que estão aptos a votar. Esses corretores são passados aqui para o Conselho Federal e o nosso sistema controla a votação. O corretor vai receber uma senha, está sendo expedida essa semana, ele vai pegar essa senha e vai votar. Se ele achar que essa senha pode ser vulnerável, antes do dia da votação, ele pode entrar no site Vota Cresce e fazer a mudança de uma senha para uma senha que ele tenha mais confiança, não tem problema nenhum, ele pode ter uma senha específica dele, né, onde ele mesmo tenha criado. Ou então ele pode votar pelo site do GovBR, que é aquele site de assinaturas oficial do governo federal, e aí ele não precisa nem de senha, porque a própria senha do site, combinando com o seu CPF e os dados que tem no cadastro do sistema, vai possibilitar ele votar sem problema nenhum. Tá? Então é um sistema assim, bem tranquilo de votação e sem nenhum risco para o corretor. Perfeito, maravilha. Vamos falar de conquistas agora nos últimos 3 anos, né, desse pleito aí, que foi esse último pleito. Quais foram as conquistas da categoria? Haja vista que a lei é federal, então depende-se então de um ajuste na lei federal e até mesmo no comportamento do COFES, do COFES, na atuação direta do COFES no cenário do mercado imobiliário. O senhor poderia citar quais foram os benefícios que o senhor se recorda nesses últimos 3 anos? Nós tivemos vários benefícios concedidos a conselhos regionais, né? Várias coisas acontecendo em conselhos regionais. É difícil da gente citar agora em alguns minutos, porque são 27 conselhos, então tem muita coisa acontecendo, e essas coisas acontecem principalmente nas bases. O Conselho Federal dá o apoio, inclusive financeiro, para muitas ações desenvolvidas pelos conselhos regionais, principalmente aqueles conselhos regionais que têm mais dificuldade de arrecadação, né, são os conselhos pequenos. Hoje nós temos conselhos muito grandes, como é o caso de São Paulo, e temos conselhos médios, como o caso de Minas Gerais, Rio de Janeiro, Santa Catarina, Paraná, Rio Grande do Sul, etc. Mas temos muitos deles, pelo menos 10, 12 conselhos que são hipossuficientes, eles não têm condição de dar manutenção com os recursos que recebem das suas anuidades. Então, os recursos que vêm para o COFES são redistribuídos, em boa parte, para auxiliar esses conselhos a atuarem regionalmente também. E, em âmbito do Conselho Federal, nós mantemos o compromisso com o corretor de imóveis de divulgar o status da profissão e a evolução da profissão nacional e internacionalmente. E isso nós fizemos com muita proficiência durante os últimos 3 anos, estamos fazendo ainda, né? Um exemplo desse, por exemplo, é a criação do CIMI 360. O CIMI 360, que eu acabei de falar para você aí, é o encontro maior de corretores de imóveis e players do mercado imobiliário, né? Porque nós vamos agregar também todos os outros segmentos que fazem parte da cadeia produtiva da construção e do mercado imobiliário. Num único evento, né, com a capacidade de absorção de aproximadamente 20 mil pessoas,
são 96 oficinas de trabalho que vão ser divulgadas, que vão ser realizadas, e nós teremos ali aproximadamente 300 expositores nacionais e internacionais. Só no âmbito internacional já temos compromisso aí com pelo menos 35 expositores internacionais. Então vai ser um evento grandioso. Esse é o trabalho que o Sistema COFES faz, que principalmente é a base do trabalho do COFES, né? A divulgação dos trabalhos que realizamos e da profissão, para que a gente possa atrair maiores negócios para o Brasil e, consequentemente, favorecer não só a quem trabalha na intermediação imobiliária, mas também a todo o mercado imobiliário. Ótimo, maravilha. Tem uma questão que roda nas ruas, né, na operação imobiliária, nos grupos, nas palestras, que a gente sempre está presente aí, e é uma pergunta direcionada que se faz necessária fazer aqui nessa entrevista, que é uma dúvida de todos os corretores que estão operando diretamente hoje no mercado imobiliário. Em 2015, nós perdemos a tabela, né, de honorários ali, a obrigatoriedade dessa aplicabilidade da tabela de honorários. Perdemos também a exclusividade. A pergunta que você faz é: há alguma possibilidade de voltarmos a essa tabela ou continuaremos com a tabela referencial, né, que é uma tabela referencial? E sobre a exclusividade, se há a possibilidade de retroagirmos nessa decisão que envolve o CAD, né, e outras entidades aí do cenário? Na verdade, Genesi, eu quero dizer para você o seguinte: nós nunca tivemos o direito de ter uma tabela. Tá? O artigo 170, inciso 4 da Constituição Federal é claríssimo, dizendo que o Brasil é um país democrático de direito e que ele optou constitucionalmente pela livre concorrência. Então, a gente não pode tabelar nada. No Brasil é proibido tabelar qualquer coisa. Tá? Assim como é nos Estados Unidos, em qualquer país democrático de direito hoje é proibido tabelar. A livre concorrência é o que prevalece. Mas nós tínhamos na Lei 6.530 um dispositivo lá no seu artigo 17, se a memória não me falha, que estabelecia a possibilidade da gente ter uma tabela de serviços. E a gente tinha essa tabela e buscava, na medida do possível, aplicá-la compulsoriamente, até que o CAD pegou no nosso pé. Isso já faz uns 20 anos, inclusive. Nós vemos litigando com o CAD durante 20 anos, até que chegou a um ponto que não deu mais para segurar, e a gente teve que admitir que realmente nós temos de cumprir a Constituição e liberar a aplicação da tabela. Então, não existe possibilidade, porque é uma questão constitucional. Não tem como você dizer, não, aprove uma lei que vai dar certo. Não adianta, não tem aprovação de lei, porque é uma disposição constitucional e a gente tem que cumprir. Então, hoje, a aplicação da tabela é livre, sim. Nós temos aí uma tabela referencial, que não é proibido, naturalmente, mas é livre a aplicação dos percentuais. Só que, obviamente, o Conselho Federal e os conselhos regionais estão atentos também à tal da concorrência desleal. O corretor de imóveis não pode aviltar a sua profissão, por exemplo, cobrando comissão de 1,5%. Né? Ele não pode fazer isso. Ele tem que ter, no mínimo, uma tabela de valores de comissionamento que confira dignidade ao trabalho do corretor de imóveis. Então, a gente está de olho nisso também. Mas não tem como reverter essa situação. Com relação à exclusividade, exclusividade é uma coisa opcional. Né? Embora a gente entenda que não exista, na verdade, nenhum dispositivo legal que proíba você exigir exclusividade. Mas, para não ficar brigando com o judiciário, nós temos hoje um Ministério Público aqui no Brasil muito atuante, e o Ministério Público é contra. E tem entrado com várias ações contra o sistema COFES-Cresce para a não exigência da exclusividade. Então, nós não exigimos exclusividade. Hoje, o cidadão pode trabalhar com ou sem exclusividade. Agora, o que nós recomendamos é que o bom profissional trabalhe só com exclusividade. Porque se ele não trabalhar com exclusividade, inclusive meu estado, que é o Paraná, ele prima por isso. Os corretores têm orgulho de dizer que só trabalham com exclusividade. Porque na exclusividade você tem condições de prestar um serviço de qualidade e direcionado àquele cliente. Se você não tem exclusividade, qual é a segurança que você tem de investir, por exemplo, na venda de um imóvel? Fazer anúncios, investir tudo o que você precisa, fazer visitas, etc., fotografia e tudo mais, e depois dá um azar, um outro corretor vende e você perdeu todo o seu trabalho. Então, o trabalho de venda com exclusividade é necessário. A gente busca como forma de garantir um trabalho de qualidade. Maravilha.
Bom, tem um ponto também que é muito interessante a gente falar aqui. Alguns colegas sempre me perguntam também nas ruas, às vezes em algum encontro que a gente tem, sobre a postura do corretor de imóveis e como o corretor de imóveis é visto nos Estados Unidos, né? E vimos que é uma postura na sociedade, a sociedade vê o corretor de imóveis nos Estados Unidos como se fosse uma autoridade mesmo, né? O que não acontece aqui no Brasil. O que o senhor acha que a gente poderia fazer a nível de categoria e também até o COFES e CRESSES, né, envolvendo todas as três instâncias, né, o corretor, o CRESSE e o COFES? O que nós poderíamos fazer juntos para mudar essa visão da sociedade em relação ao corretor de imóveis e colocá-lo no lugar que sempre deveria estar, né, um lugar de respeito, um lugar de escolha? O cliente quer o corretor de imóveis na operação, né, e nunca tirar o corretor de imóveis tendo ele como garantidor, né, equalizando os direitos de vendedor e comprador e ali o ator principal do mercado imobiliário, que é o corretor de imóveis. O que nós podemos fazer juntos? Na verdade é o seguinte, nós temos feito muito, tanto que o corretor de imóveis hoje ele está satisfeito com a sua profissão. Nós acabamos de fazer uma pesquisa entre os corretores de imóveis e do Brasil inteiro, né, uma pesquisa amostral, naturalmente, e uma coisa que nos surpreendeu bastante foi o corretor dizer 96% dos corretores estão satisfeitos com a sua profissão e têm orgulho de ser corretor de imóveis. Antigamente a gente tinha dificuldade de ouvir isso, né? Nas pesquisas anteriores que nós fazíamos, há alguns anos atrás, as pessoas que trabalhavam na profissão chegavam aí a 65%, 66% que achavam que se orgulhavam de ser corretor. Hoje não, hoje quase 100% dos corretores se orgulham de serem corretores de imóveis. Isso muda completamente, porque você não consegue vender para alguém aquilo que você não compra. Se você não compra a sua própria imagem, como é que você vai imputar à sociedade uma imagem de profissional de excelência, né? Então, tudo isso que acontece de respeito à profissão, por exemplo, nos Estados Unidos, nos países europeus, acontece por causa da profissionalidade. O corretor, ele se esmera em ser um bom profissional. E o dia que isso vier a acontecer 100% aqui no Brasil, com toda certeza nós teremos o mesmo respeito que tem o corretor nos Estados Unidos, ou na Europa, ou no Canadá, ou seja, qualquer parte do mundo. Mas melhorou muito. O sistema de reconhecimento do profissional corretor de imóveis do Brasil melhorou muito nos últimos anos e eu me orgulho de ter participado desse trabalho juntamente com meus colegas de direção do Conselho Federal e dos Conselhos Regionais de Corretores de Imóveis do Brasil. Hoje o corretor é sim reconhecido, tanto é verdade que nós temos a segunda maior frente parlamentar hoje, um reconhecimento grandiosíssimo da parte do Poder Legislativo. Somos reconhecidos pelo Poder Executivo, somos reconhecidos pelo Judiciário e pela sociedade de um modo geral. Então, o corretor já está no Brasil se aproximando do reconhecimento que tem o corretor norte-americano e do corretor europeu, com toda certeza. Agora, falando das entidades que compõem esse universo imobiliário, CRESSE, COFES, sindicatos, ADEME, Secov, associações, entre outras entidades que estão dentro dessa constelação, dentro do universo imobiliário. O senhor acredita que essas entidades devem se unir, né, e propagar cada vez mais, contribuir nessa propagação da importância da participação do corretor de imóveis nas transações imobiliárias, haja vista que o corretor é a porta de entrada e a conexão mais próxima do cidadão com o mercado imobiliário? Claro que sim, e a ideia do CIMI 360 é exatamente isso, por isso que a gente chamou o CIMI de 360, ou seja, você ter uma extensão 360 graus, onde você pega todos os segmentos, você falou em vários segmentos aí, muito direcionados ao mercado, como Secov, Sinduscon, etc., mas tem outros segmentos, né? Nós temos, por exemplo, os decoradores, nós temos arquitetos, temos engenheiros, temos produtores de insumos para a construção civil, tem um monte de gente aí, um monte de segmentos que estão trabalhando exclusivamente em seu próprio benefício, esquecendo que, na verdade, tem uma cadeia na produção imobiliária e uma cadeia também do mercado imobiliário. A ideia é a gente fazer com que cada um deles esteja engajado nessa ideia. E não é só valorizar o profissional corretor de imóveis, mas valorizar todos os profissionais que se engajam na evolução do processo da construção civil e do mercado imobiliário no Brasil. Então, sim, nós vamos trabalhar essa ideia junto a todos esses segmentos. Perfeito. Assim como eu, acredito que mais de 600 mil corretores de imóveis que estão com seu cadastro atualizado
receberam um e-mail falando sobre o SGR, que é o Sistema de Gestão e Registro. O senhor poderia falar um pouco? Acho que é bem relevante também, muitas pessoas estão perdidas aí. Eu quero aproveitar, não tem nada a ver com a eleição, mas para que o senhor pudesse falar um pouco sobre esse SGR. Veja, a questão do SGR é o seguinte: hoje você, para registrar um contrato em qualquer cartório de títulos e documentos, você vai gastar de R$300 até R$800, tá? Então começa por aí. E o sistema COFES-CRES é um sistema autárquico, ou seja, nós temos fé pública, como tem qualquer outro organismo público. E podemos, sim, fazer o registro dos contratos imobiliários, dos documentos imobiliários, com garantia de acesso a qualquer momento para aqueles que fazem o registro. Basta se cadastrar no SGR. Então, o que nós estamos fazendo com o SGR, tentando fazer, naturalmente, é fazer com que o corretor de imóveis do Brasil entre na era da comunicação informatizada, né? Porque nós temos muita gente ainda que reluta em aderir à informatização, mas é uma coisa absolutamente natural, não tem como reverter isso, e o corretor vai ter que aderir a isso. Então, o SGR é a porta de entrada para ele na informatização. Ele pode registrar qualquer tipo de contrato, mas não só isso. O SGR promove um monte de outras coisas que é preciso que o cidadão ingresse lá no site e ele tenha conhecimento do SGR. E tudo custa muito barato. Um registro de contrato, por exemplo, você pode fazer hoje, pagar uma taxa mensal aí, começa com R$39, pode registrar, acho que até, eu não me lembro o valor, acho que até 15 contratos, e daí tem uma evolução para um número maior de contratos e assim por diante. E também uma facilidade. Por exemplo, se você registrar todas as suas opções de venda, seja com ou sem exclusividade, não importa, fica mais fácil para a gente fazer a fiscalização online. E aí o cidadão não terá o incômodo de ter um fiscal presencialmente visitando sua imobiliária num horário em que ele esteja atendendo sua clientela, porque a fiscalização pode ser feita online. Então, há uma série de facilidades que, se o corretor se esmerar em conhecer um pouco mais, ele vai ver que é muito importante ele se associar ao SGR. Não é obrigatório, é espontâneo, tá? Perfeito. Presidente, o Rio Grande do Sul atravessa hoje grandes problemas devido a esse desastre, né, que aconteceu ali no estado. O senhor gostaria de dizer sobre alguma ação que o COFES tem tomado, né, para poder ajudar ali as vítimas das enchentes no Rio Grande do Sul? Assim como toda a população brasileira, todos os conselhos regionais, todos, sem exceção, estão empenhados em ajudar o pessoal do Rio Grande do Sul, coletando itens para serem enviados para lá e mandando para os lugares de coleta. Enfim, a gente tem feito um trabalho forte, sim. Mas nós estamos em processo eleitoral, e o processo eleitoral é um pouco complicado, porque qualquer coisa que você faça um pouco mais abrangente, você pode ser acusado de estar usando de uma desgraça para se beneficiar eleitoralmente. Então, a gente tem que tomar muito cuidado quanto a isso. Mas pretendemos, sim, depois de passada a eleição, fazer uma campanha junto aos corretores de imóveis. Nós temos hoje praticamente 600 mil profissionais no Brasil e queremos fazer uma campanha de doação financeira. Por quê? Porque tem muita gente no Rio Grande do Sul que perdeu tudo. Eles não têm realmente nada disponível mais. Não tem um liquidificador, não tem uma geladeira, não tem um fogão, não tem nada para estruturar uma casa, uma residência. Então, eles precisam de ajuda. Então, a gente pretende desenvolver uma campanha logo depois que passar a eleição nesse sentido. Uma campanha de doação financeira. Pegar cada um dos corretores de imóveis do Brasil, doar em um mínimo de 10, 20, 30, 50 reais, a gente deve fazer um bom movimento, se Deus quiser. Tá? Maravilha, presidente, muito obrigado. Um recado final para os mais de 600 mil corretores de imóveis no Brasil e suas famílias. Qual o recado final que o senhor tem para os corretores aí? O recado final, primeiro te agradecer, né? Claro, pela gentileza de nos colocar aqui nesse teu vídeo, que é muito importante, para a gente poder se comunicar diretamente com os corretores de imóveis e corretoras de todo o Brasil, mas eu gostaria de deixar um apelo. Não esqueçam que no dia 4 de junho nós teremos eleição em todos os creches do Brasil, com exceção do DF, porque tem uma pendência judicial aqui que impediu a realização da eleição. Mas em todos os 26 outros conselhos regionais de corretores de imóveis do Brasil, nós temos a eleição, e eu gostaria de pedir a todos os corretores que compareçam. Aliás, não precisa, para comparecer à eleição, não precisa comparecer fisicamente. Repetindo, você pode votar de onde estiver, desde que você tenha acesso à internet. Pode ser por computador, por tablet, por smartphone, não importa. Acessou a internet, é só acessar o site eleitoral e você pode votar sem problema.
E não esquecendo que quem não votar tem uma sujeição aí, uma multazinha de 20% do valor da anuidade. No mais, deixar um grande abraço a todos os meus colegas, corretores e corretoras de imóveis do Brasil, e dizer que nós estamos aqui no Conselho Federal trabalhando em prol da nossa profissão. E eu convido a todos para acessarem o site também do CIMI 360 para nos ajudarem, comparecendo ao CIMI 360, que vai ser de 15 a 17 de outubro no AMB, São Paulo, 30 mil metros de área ocupada pelos corretores de imóveis e outros players do mercado imobiliário. Teremos 96 oficinas de trabalho que a gente pode praticar o aprendizado real sobre aquilo que mais interessa para a gente, e teremos lá cerca de 300 expositores com muitas coisas boas para mostrar para o povo brasileiro, e a gente poder mostrar isso lá fora também, tá bom? Grande abraço, Genesi, grande abraço a todos os meus colegas. Muito obrigado. Eu quero estar nesse palco aí do CIMI 360, hein? Não esquece do Genesi. Vamos aí. Bom, eu conversei com o presidente João Teodoro, presidente do Conselho Federal de Corretores de Imóveis, que falou sobre as eleições 2024 nos CRECES, um panorama nacional. Você está no canal certo, você está no Visor Notícias.